Boa noite a todos que estão na live. Está aumentando o número de pessoas entrando agora. Agora estamos com 70. Eu sou a Priscila Gaspar. Sou pessoa surda. Eu uso Libras, língua brasileira de sinais, para me comunicar com vocês. Junto com a intérprete Renata Falco. E ela está fazendo a minha voz de Libras para português. É importante vocês entenderem quem está falando sou eu. Ela só está emprestando a voz para mim, ok? Hoje a live é sobre pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, que tem vários assuntos para debater com vários convidados que vão estar participando todo dia durante a semana. Agora eu vou convidar o meu amigo, parceiro, John Cage. Ele vai entrar e vai começar a falar um pouquinho. Tá bem? Então aguardem. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Priscila Gaspar, Bianca. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado por estarem prestigiando essa quarta live. Então, para quem não conhece esse projeto, essa frente que criamos, a secretária nacional de Pessoas com Deficiência, Priscila Gaspar, juntamente comigo e a doutora Flávia Ferronato, nós somos idealizadores de uma frente de pré-candidatos de PCDs e doenças raras, que tem um comprometimento com a pauta de PCDs e doenças raras. E hoje faremos com 2 pré-candidatos do Rio Grande do Sul, 2 amigas muito queridas e muito engajadas na luta por um Brasil melhor. Por coincidência, todos nós 4, a Priscila Gaspar, eu, a Fernanda Baf e a Karina Belomé, somos do PSC, Partido Social Cristão. Então, vamos convidar agora a nossa vereadora de Porto Alegre, Fernanda Baf. Boa noite. Boa noite, vereadora. Que prazer reencontrá-la novamente numa live. O prazer é todo meu de poder participar aqui com vocês. Nossa, eu sou seu fã. Para quem não conhece, a vereadora Fernanda Baf é uma guerreira em Porto Alegre, lutando, né, pela direita, contra a esquerda, uma ativista, um exemplo aí de vereadores, né, que a gente tem que ter por todo o Brasil, né, da pauta bolsonarista, raiz, faca na caveira. Essa é guerreira, sou seu fã, Fernanda. Obrigado. É muito bom poder estar participando com vocês aqui, né, de um assunto tão importante e que a gente ainda está engatinhando em questões de política pública, né, John? Sim, sim, sim. Então, a gente tem uma honra de ter você, né, em pró aí os PCDs,
doenças raras. É uma pauta que atinge mais de 46 milhões de pessoas, para quem não sabe. Isso representa mais de 20% da população dos estados e municípios. E o Brasil ainda está muito defasado em suas políticas públicas de acessibilidade e de inclusão também. Isso tanto no âmbito educacional quanto no âmbito do trabalho, né? Então, temos aí uma grande missão aí, né? O Brasil precisa de pré-candidatos e candidatos e eleitos que olhem para esse segmento que é tão volumoso. Não é isso, Priscila? Sim. Boa noite, Fernanda. É com orgulho que eu recebo você aqui nessa live, porque você já é vereadora, já defende a causa, os direitos do povo gaúcho. E eu gostaria de convidar você para falar um pouquinho da sua história. Como você chegou nesta área da política? Bom, a minha família sempre conversou muito sobre política e a gente nunca ficou fora, né, do debate. A gente nunca se alienou do processo político, porque desde criança eu já entendo que a política é algo que faz parte do dia a dia, seja para o nosso bem, seja para o nosso mal, né? Porque as pessoas envolvidas com a política acabam por regrar a vida das que não se envolvem, né? E eu trabalhei muitos anos com comunicação política estratégica e campanhas políticas, porque eu sou formada em jornalismo e tenho meu mestrado em ciência política. Então, primeiro eu trabalhava do outro lado. E ao me cansar de tanto ter ideias, colocar no papel, defender candidaturas, e depois as pessoas que foram eleitas, com a ajuda do meu trabalho também, nem sempre faziam aquilo que prometiam em campanha, eu acabei decidindo que tentaria me candidatar, que talvez eu conseguisse fazer mais daquilo que eu realmente acreditava. Parar de botar tanto a minha confiança em terceiros para eu mesma desempenhar o meu papel de cidadã e tentar fazer a diferença, né? E aí, como eu já tinha muito desse conhecimento de discurso, de imagem, né? Eu fiz a primeira campanha a sério na minha vida para deputada estadual e quase me elegi, faltou 1.400 votos, quase, um pouco mais, e fiquei ali, né, de suplente. Na época foi pelo Novo, e aí houve um grande desgaste dos conservadores dentro do Novo. Logo depois da eleição de 2018, eu e um grande grupo aqui no Rio Grande do Sul nos desfiliamos em conjunto do partido, criamos um manifesto chamado Margaret 30, em homenagem a Margaret Thatcher, explicando que os conservadores eram perseguidos dentro do Partido Novo. Criamos um movimento que até hoje persiste nas redes sociais, chamado M30, né? Que são quase todos dissidentes do Novo. E ficamos ali, né, à deriva, sem partido. O Aliança, que era o partido que todos nós gostaríamos de ter ido, acabou não saindo do papel. Eu me elegi pelo PRTB como vereadora, né? O partido que era a Aliança Nacional do presidente Bolsonaro. Acabou que o PRTB praticamente não existe mais aqui no Rio Grande do Sul. É um partido muito... ele faz 2 eleições que o PRTB não cumpre a cláusula de barreira, né, John? Isso vai fazendo o partido encolher, né? E aí eu ganhei do presidente estadual aqui do PRTB uma carta de anuência que me permitia ir para o PSC, para concorrer ao PSC como deputada estadual. Se isso não acontecesse, dificilmente eu teria qualquer chance de me eleger num partido que não tem nenhuma estrutura aqui no estado, como é o PRTB hoje, né? Mas sempre com um olhar sobre princípios e valores. Principalmente,
meus amigos, no que diz respeito aos direitos fundamentais. E quando a gente fala de direitos fundamentais, a vida, a propriedade, a liberdade, direito de defesa da infância, da família, da criança desde a gestação, desde o início da gestação, né? A gente percebe o quanto os PCDs não têm os seus direitos fundamentais garantidos. Porque eles não têm o direito de ir e vir, até hoje. Nós temos aí uma legislação que obriga a acessibilidade, está garantida na lei, mas é só sair na rua em qualquer cidade e você vai ver que ela não é aplicada. E isso é um dos maiores problemas que nós vemos hoje. O cadeirante tem a sua vida completamente limitada. Quem anda de bengala, quem anda de muleta, quem tem qualquer dificuldade de locomoção, quem tem qualquer tipo, basta tu ter uma miopia mais forte, até a falta de visão, você não consegue caminhar numa calçada. Aqui na minha cidade, é uma corrida de obstáculos. Uma pessoa que não tem problemas de visão já tropeça, já cai, já se machuca. Né? Então, a gente está engatinhando, a gente tem aí uma legislação que não é cumprida. Tem prédios públicos que não têm acessibilidade. As pessoas passam pelo constrangimento de ter que ser carregadas quando tem uma reunião. Ou seja, se a gente não der visibilidade para esse debate, massivamente, dentro de todas as nossas câmaras, dentro de todas as nossas assembleias, dentro do Congresso Nacional, nós não vamos progredir de verdade nesse assunto. Porque não basta terem leis, a gente precisa fazer com que elas sejam cumpridas, né, meus amigos? E agora a gente teve, no meu entendimento, uma derrota com a questão do rol taxativo, né? Que, apesar de toda a mobilização que foi feita no Congresso, prevaleceu a decisão do STJ, com poucas alterações. E eu me espanto ao ver que um Superior Tribunal de Justiça comete uma injustiça desse tamanho sem ouvir a população que mais precisa. E é tanta falta de visão nesse sentido, meus amigos, que eles não conseguem perceber que com a mudança da política, dos planos privados, eles vão sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, Exatamente. que não tem a menor condição de atender aos PCDs e nem às doenças raras. Isso é uma briga que nós vamos ter que continuar. Perfeito, Fernanda. E você sabe que só para as pessoas poderem entender, experimentem um dia pegar um cadeirante. Eu já fiz isso em São Paulo, tá? Por acaso é um ativista, eu sou ativista da área de futebol, humanitário e social, né, Fernanda? E era um cadeirante que tem nanismo, anão. E aí a gente estava indo lá para um evento e eu fui empurrando na calçada. O dia que vocês empurrarem numa calçada em volta de umas quadras, mesmo ali próximo à Avenida Paulista, saindo da Avenida Paulista, ok. Eu estive com a Priscila Gaspar na Feira da Madrugada, no centro, no Brás. E a gente olhava as guias, Fernando, por mais que eram rebaixadas, eram umas guias que não são guias projetadas como você vê numa Holanda, no Japão, por exemplo, que é aquele nivelamento que existe, né? Então, são várias situações assim de constrangimento que eu vivenciei um dia, né, com esse cadeirante anão. Por exemplo, entramos dentro de um metrô, numa estação de trem, aí ele entrou, ele não alcançava o botão. Ele falou, e aí, John, como é que eu faço? Eu não alcanço o botão, eu sofro de nanismo, né? Então, realmente o Brasil precisa, apesar dos últimos 3 anos e meio, através da Priscila Gaspar, da primeira-dama Michele Bolsonaro, os Damares, tiveram feito... A Michele Bolsonaro faz um trabalho incrível. Incrível! Que não é divulgado. Ela é uma musa inspiradora. Que não é divulgado, né? Tem muitas ativações, muitas conquistas que existiram, não são sequer divulgadas, as pessoas não conhecem. E esse trabalho desses últimos 3 anos e pouco, dessa árvore, que é a primeira-dama, a ministra Damares e a Priscila Gaspar, realizou muito mais pela pauta nos últimos
20 anos, né? Não é isso, Priscila? Deixa eu só dar um exemplo, só para finalizar aqui a minha fala. Eu tenho uma excelente relação com a prefeitura aqui de Porto Alegre, o nosso partido faz parte da base aliada, mas para Ótimo. vocês terem uma ideia da dificuldade que a gente tem nas demandas mais básicas. Faz 4 meses que eu solicito a pintura de uma vaga especial, a garantia de uma vaga especial para cadeirante num dos maiores parques de Porto Alegre, que é o Parque Germânia. Não tem? É só pintar o chão. E tem uma lista gigante, e a demanda é grande, e até agora não aconteceu. 4 meses. E a gente tem pessoas que não podem frequentar os parques porque não conseguem vaga para estacionar. Ah, isso é uma coisa tão básica, é tão elementar, é uma garantia básica. A Priscila, eu gostaria de complementar a fala do John sobre ananismo. Nós chamamos de nanismo. Então eu vou contar para vocês uma coisa muito triste, que é muito feio falar, mas eu acho importante vocês pensarem um pouco como eles vivem. Vocês sabiam que a maioria dos nanismo não conseguem concluir o estudo? Não conseguem até o 9º ano. Vocês sabem por que isso acontece? O problema é muito sério, porque eles na escola têm o banheiro. Verdade. O vaso sanitário é muito alto. Sim. Eles não conseguem utilizar o banheiro. Também tem muita dificuldade de se limpar por causa do braço. Eles precisam de ajuda de um profissional para auxiliar no banheiro. Então, muitos vieram conversar comigo sobre isso, escondido, com vergonha. Então, vocês conseguem imaginar o porquê que eles não vão na escola? É um problema muito sério, pessoal. E nós trabalhamos na área da política pública. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, para evitar que eles parem de estudar. A Fernanda, eu quero muito agradecer por ter falado da sua parceria com a prefeitura, o seu trabalho. Eu gostaria de complementar a sua fala. Eu fiquei sabendo que lá que a comunidade surda de Porto Alegre está fazendo um pequeno movimento reclamando do problema do passe livre. Vocês chamam de TRI. Uhum. Eles cortaram porque tem muitas pessoas surdas que moram numa cidade vizinha de Porto Alegre. E eles precisam ir para a capital, para ir ao médico, para ir fazer fono, enfim, para N coisas. E a carteirinha foi cortada. E eles não estão podendo ir. Parece que amanhã eles vão lá na Câmara dos Vereadores fazer uma manifestação às 9 horas da manhã. Eu acho que a senhora poderia ir lá verificar para dar uma força e entender o que aconteceu com eles. Porque o caso é sério. A gente sabe que a maioria das pessoas com deficiência não tem salário, não tem verba do governo, não tem condições financeiras para pagar o transporte de cidades vizinhas para a capital. Então, eu gostaria de pedir para a senhora verificar o que está acontecendo. E agora, Eu acho pedir para o John se ele pode sair para eu poder chamar
a Karina para ela entrar. E a Fernanda Deixa, fica. deixa eu só complementar uma coisa sobre essa reunião. Eu acho que eles vão procurar a comissão de habitação e transporte, que é justamente a comissão em que eu sou membro titular e que tem reunião amanhã de manhã. Se for isso, pode ter certeza de que eles vão ser muito bem recebidos e prontamente atendidos. Obrigada. Eu vou trocar o John com a Karina, tudo bem? John, ela pediu para você sair. Olá, boa noite. Boa noite, Karina. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Ela falou tudo bem, prazer estar aqui. Ela falou que ela agora vai apresentar você. Tá bom. Oi, pessoal. Eu vou apresentar a Fernanda. É pré-candidata estadual de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E a Karina, ela é pré-candidata a deputada federal do Rio Grande do Sul. Eu queria convidar a Karina para contar um pouquinho da história de como ela chegou na área da política. Pois então, Priscila, Fernanda querida, todos que estão aqui, um prazer, audiência maravilhosa. A minha trajetória, ela vem de berço, né? Através da conscientização que a minha família sempre foi muito ativa nas questões sociais, foi muito sensível à dor do outro. E através da política eu vi que ali seria um dos caminhos para que a gente pudesse, né, agilizar o processo, que não só pelo meio voluntário. Então, eu estou com 34 anos, ao longo desses anos todos eu venho me preparando, principalmente de 2013 para cá, quando Porto Alegre começou a pulverizar as manifestações, e a trincheira da direita bateu a minha porta, né, me mostrou aí o caminho correto a seguir. E também, né, me inspirando aí nas figuras como Fernanda Bart, que faz um trabalho maravilhoso aqui com nossa Porto Alegre, se Deus quiser, todo o Rio Grande. E nós estamos aqui também levando o nome dela em todos os cantinhos do Rio Grande do Sul, com quem eu tenho aí um aprendizado diário. E a essas mulheres, essas pessoas que estão na linha de frente, né, me fizeram entender que também posso participar e que os mesmos anseios que eu tenho através de apoio a políticos, eu também poderia contribuir, e aí veio o convite, né, para fazer parte desse pleito de um ano tão importante, e também faz parte de um preparo de anos que eu venho, né, me propondo, e aí veio essa grande surpresa, essa grande oportunidade. E sobre essa pauta, principalmente, né, pessoas com deficiências e doenças raras, me chama muito a atenção também o que a Fernanda falou sobre as calçadas, os acessos, o sofrimento que as pessoas vivem diante dessa pauta ser um pouco deixada de lado ou totalmente de lado em muitos municípios. Há alguns anos eu ficava olhando as calçadas e vi uma entrevista de um europeu, um arquiteto europeu que veio ao Brasil e estudou a acessibilidade e disse que horror. Aqui não tem como uma pessoa deficiente, um cadeirante, uma pessoa com mobilidade mais afetada, poder transitar. Então ela vive enclausurada e aquilo me chamou a atenção. Depois daquilo eu comecei a observar mais, isso foi por meados de 2008, 2009. Eu comecei a observar mais a questão
né, da característica urbana e como é que a gente faz até pessoas que não possuem nenhum problema de locomoção acabam se machucando. A minha mãe foi uma que fez um nódulo no pé, né, tá numa calçada desregular. É exatamente A coisas Priscila que falou, eu também. Pois é, coisas que acabam colocando as pessoas num rol, né, por um tombo, alguma coisa grave, no rol do grupo de pessoas com deficiência por terem ali se machucado devido a essa falta de atenção da gestão pública. E entre outras tantas coisas que a gente vai aprendendo, por exemplo, a necessidade das libras, né, as legendas nos vídeos. Eu estou tomando consciência desse processo com tamanha alegria, porque até então, quem não convive com isso e quem não possui a deficiência, ela acaba às vezes ficando até não, não insensível, mas não atenta. Então, quando a gente toma uma certa atenção para esse rol, a gente vai aprendendo, nossa, a importância de fazer parte, de entender o processo, porque como eu estava estudando, ao longo da vida, a partir dos 40 anos, uma parte da população brasileira acaba entrando para o grupo de pessoas com deficiência por questão visual, auditiva, locomotora, né, intelectual ou em alguma coisa genética. Então, como eu converso com as pessoas, todos nós temos, né, a possibilidade de virarmos, né, ao termos alguma deficiência, algum processo, né, ao longo da vida, como também a gente tem aí, né, pessoas na família, alguém que precisa, né, desse amparo. Então, eu muito me interessei, depois de toda essa questão de consciência política pelas Libras. Eu conheço Fabiano Guimarães, nosso querido amigo aí de Brasília, se Deus quiser, futuro deputado por Brasília, e com ele ali, né, junto com o presidente, o trabalho de Michele Bolsonaro me despertou muita vontade de fazer parte de pessoas como vocês que estão nessa linha de frente. Então, tudo isso e mais um pouco faz parte dessa minha vontade de continuar sempre, independente do resultado, mas sempre ativa como cidadã, como pessoa. Legal. Pessoal, vocês viram que a Fernanda e a Karina se apresentaram. As duas são do Rio Grande do Sul. Eu quero que vocês, do Rio Grande do Sul, por favor, sigam o Instagram das duas para ver o trabalho delas, o dia a dia, para vocês poderem pensar com carinho sobre a próxima eleição. O tema de hoje é sobre a dificuldade do dia a dia das pessoas com deficiência. As pessoas com doenças raras que vivem no Rio Grande do Sul. Como eu já falei para a Fernanda, tem a comunidade surda que mora em Porto Alegre, está sofrendo com o corte do passe livre. TRI, vocês chamam aí. E eles têm outros contatos de outras pessoas surdas que moram em cidades vizinhas. Eles não conseguem ir para a capital para ir fazer um atendimento médico, enfim, as coisas que eles necessitam. Eles estão se combinando de fazer um movimento na Câmara dos Vereadores para pedir a liberação do uso da carteirinha especial do TRI. Então, eu estou aqui divulgando para todos que tem a vereadora Fernanda, que vai estar lá amanhã. Ela vai dar uma atenção especial para a comunidade surda. Eu não estou aqui para falar só da comunidade surda, mas de vários grupos com deficiência que sofrem o dia a dia. Por exemplo, o atendimento nos hospitais do SUS. Tem vários grupos de pessoas com deficiência que estão sofrendo com as barreiras dentro dos hospitais. Como resolver esse problema? Também tem o atendimento do INSS. Como resolver esse problema? Porque tem muitas pessoas com deficiência que vão lá para receber
aposentadoria, ou BPC, ou auxílio doença, N coisas. Meu Deus, o celular caiu. E não tem prioridade na fila. Por que que isso acontece? Eles fazem o agendamento. Quando chega lá, o atendimento atrasa. E eles ficam lá esperando na fila. Também o atendimento especial não tem. Principalmente as pessoas surdas, que antes não podiam entrar com intérprete. Hoje, eles estão podendo com intérprete. Mas lá dentro, não tem como chamar para ser atendido. E também tem vários outros problemas, como a acessibilidade que vocês já falaram, nas ruas, que não tem como passar com a cadeira. Essas coisas que precisamos lembrar das famílias que passam por situações ruins, principalmente as mães, que têm filhos com deficiência. Muitos pais abandonam a família, deixando a mãe sozinha. E a mãe precisa largar o trabalho, largar a vida particular, para focar no filho que tem a deficiência. Então eu pergunto para vocês duas, que já trabalharam como jornalistas, se vocês já viram essa situação de perto, se vocês têm alguma ideia ou algo para contar para nós do que acontece no Rio Grande do Sul. Posso começar? Eu tenho amigos que têm filhos com autismo, por exemplo. Eu tenho amigos que que tiveram, né, filhos que infelizmente não sobreviveram, mas que tinham questão de paralisia cerebral e tem muita dificuldade em conseguir apoio do governo, né? Eu vejo que a gente tem coisas no Brasil. Aqui eu vou falar em relação a Porto Alegre e Rio Grande do Sul, tá? Eu não sei como é que funciona no resto do país e eu admito isso. A gente tem coisas tão básicas como o projeto de cão-guia, tá? Para os deficientes visuais. Isso não anda. Podia, né, Karina? A gente até já conversou sobre isso, fazer um projeto que envolvesse os cães que são treinados pela polícia, que tem todo um comportamento, ou fazer uma parceria de treino, né? Porque isso seria de grande auxílio, já que as nossas calçadas são horrendas. Se eu sair sem óculos e for ali na esquina, eu me estatelo no chão, eu caio, né? Isso que eu tenho 4 graus de miopia apenas. Toda essa questão é o seguinte: parece, e aí eu vou fazer uma crítica como jornalista, parece que muitos dos políticos não olham para a questão com a devida seriedade porque acham que isso não dá voto, né? Ou que a população ela não é em número suficientemente grande para eleger alguém. Tu estavas falando da questão das pessoas com nanismo, por exemplo. É uma população completamente marginalizada. Eles estão fora de praticamente tudo. E não há nenhuma política pública feita para esse público. E não são só para eles. No geral, carece de políticas públicas. Aqui em Porto Alegre, a gente tem uma guerreira que se chama Luciana Mendina. Ela é uma das líderes das famílias que têm filhos com autismo. Ela trabalhou a vida inteira essa questão e hoje o filho dela, que é autista, conseguiu entrar numa universidade. E ela está dentro da prefeitura de Porto Alegre trabalhando essa questão dioturnamente para ter a questão da inclusão do autista uma vida o mais normal possível. E a gente para pensar, meus amigos, na dificuldade que a gente tem dentro das próprias escolas, porque a educação ela não é inclusiva. Não adianta, e aí eu volto ao assunto que a gente falou antes, termos leis
que dizem é preciso haver a inclusão. Aqui em Porto Alegre, nós fechamos escolas especiais para surdos mudos e jogamos eles, literalmente, na rede pública, que não tinha a menor condição de contemplar esse público. E a escola deles, que era uma escola maravilhosa, uma escola modelo, foi fechada porque quando criaram a lei da inclusão, que dizia que as escolas normais têm que ter espaço para esse público, então se perdeu todo o apoio para a escola especial. Isso é um absurdo. A população tem que ter opção, tem que ter escola especial para quem quer. E as escolas, quando tiverem condições, que aí vai ter que ser uma escola privada, com atendimento todo especializado, que a gente sabe que é muito mais difícil, mas eu defendo que se tenha uma lei, né, onde a gente tenha recurso destinado para as escolas especiais, porque tu não tem como querer incluir, muitas vezes, um aluno que tem deficiência visual e lê em braille dentro de uma escola comum, ou um aluno que tem deficiência, que tem deficiência auditiva, numa escola comum, se isso é só politicagem e a pessoa não tem nenhum tipo de atendimento especializado. Desculpa o meu desabafo aqui, mas é muito bonito tu colocar isso num projeto de lei, que é inclusão, quando na verdade não existe inclusão nenhuma, porque não existe estrutura para isso, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que abordar essa questão de uma forma mais pragmática, mais efetiva e pensando no melhor resultado para quem é o portador da deficiência. Concordo, Fernanda. Vou reiterar aqui que a esquerda ela sempre tenta fazer uma certa inclusão forçada em nome de uma igualdade que não existe. Acabam colocando a pessoa com deficiência entre pessoas que estão numa outra mobilidade e constrangindo aquele indivíduo no lugar de fazer algo mais objetivo, naquilo que realmente vai fazer um benefício àquele grupo e trazer outras pessoas para aquele meio, para que elas possam ficar dentro daquele grupo, daquela comunidade e talvez, como a Fernanda falou, se adequarem, né, para outras, enfim, outras questões. Eu estava pensando aqui também que lá na Universidade Federal, quando eu estudei em 2014 até 2017, quando eles me expulsaram da Universidade Federal por guerra ideológica, enfim, perseguição política, lá se abordava uma pseudo-justiça social, mas eles já estavam levantando a hipótese do aborto pós-nascimento para famílias que tivessem filhos com Down. Isso é o quê? Um infanticídio já defendido por dois cientistas, um australiano e um inglês, Minerva e Giubilini, que foi refutado no livro A Morte da Medicina por Hélio Angotti Neto, que inclusive trabalha com o governo. Aborto pós-nascimento. Não existe um aborto após nascimento, e sim infanticídio, mas para ocultar a situação, eles criaram essa nomenclatura para dizer que famílias que tenham crianças com deficiência ou crianças que possam trazer alguma dificuldade, seja lá o que for, tenham a permissão de serem mortas até os 2 anos de idade por não possuírem desejos, consciência sobre o futuro. Esse livro vocês podem encontrar na internet, A Morte da Medicina. O Dr. Hélio, ele refuta cada parágrafo. Tem parágrafos que eu parei para ler 2, 3 vezes e pensei, não, eles não podem ter publicado isso em grandes mídias de ciência no mundo. Isso é eugenia e nazismo, minha amiga. Total, total. E isso é defendido agora, a política da fatia do salame dentro das instituições de ensino. Aí, quando a esquerda vomita igualdade e inclusão, eles não estão, como a Fernanda falou, fazendo um trabalho voltado realmente para aquele indivíduo que necessita, mas para palanque político, degrau para o poder. No Brasil, nós temos aí mais de 17,3 milhões de pessoas com deficiência, em vários níveis, o que configura 8,4% da população com 2 anos ou mais de idade. E muito me preocupa, Priscila e Fernanda, minha nossa amiga que está aqui, perdão que eu esqueci o nome. Renata. Renata, mil perdões, Renata, essa é coisa minha. 2,9 milhões residem em área rural. Então, além dos que estão na área urbana,
nós temos uma vasta população que reside na área rural que precisa de acesso, precisa de tratamento médico. Eu tenho certeza que muitas famílias acabam deixando de fazer o tratamento adequado ou o diagnóstico precoce por conta, né, às vezes, da dificuldade em encontrar aquele grupo, né, multidisciplinar que faz essa identificação. Quando eu cheguei a Brasília, a Fernanda também estava lá no dia 20 de junho agora, eu cheguei no aeroporto e fui correndo para um evento na Assembleia Legislativa que falava justamente sobre o autismo, né? Então, muito me chama a atenção as mães que estavam lá fazendo um apelo para que nós tenhamos uma atenção especial àquelas mães que não podem deixar o seu filho em alguma instituição pelo grau do autismo para poderem trabalhar. Então, quando as pessoas me perguntam assim sobre essa pauta, eu falo com toda certeza que é uma bandeira que nós não devemos levantar somente durante as campanhas, mas sempre cobrar e propor àqueles que estão nos representando e aqueles que irão nos representar, ou mesmo eu e a Fernanda futuramente, né, nessa busca que nós estamos, e jurar aqui a todos que estão nos assistindo que isso sim será pauta nossa, com toda certeza, porque, como eu falei, depois dos 40 anos, existe uma porcentagem aqui que eu anotei que configura quase 33% da população com uma certa deficiência depois dessa idade. A gente tem ali a Lei 13.146, no artigo 8º, que garante o direito da pessoa com deficiência. Mas o que é só garantir? O que é só garantir ou a gente vai agir para que ela realmente se faça garantir? Então, isso é uma questão em que o representante hoje, os políticos, como a Fernanda falou, muitos não abordam porque eles acham que ele não é nicho de voto. Não importa, gente, se é nicho de voto ou não. O que importa é que a gente tem uma responsabilidade todo com cada indivíduo, porque nós estamos abraçando a linha de frente desse processo. Então, isso é uma questão de honra e servir é a nossa função, né? Porque, como eu falei e falo para muitas pessoas, eu não tenho um filho ainda, mas se meu filho vir com alguma deficiência, e se eu vir a ter alguma deficiência, por uma questão intelectual, por uma questão visual, a gente não sabe. E aí, será que só assim a gente vai ter condições de fazer uma análise, né? A Priscila quer falar, ela tem uma coisa para complementar. Eu quero avisar para o público que está assistindo a live, é muito importante chamar a pessoa com o nome certo. Pessoa com deficiência. Nunca chamar ela de portadora ou pessoa com necessidade especial. Porque esse termo é antigo. O certo é só chamar pessoa com deficiência ou filho com deficiência, aluno com deficiência. Tem que respeitar, porque ela é uma pessoa antes de qualquer deficiência. Não podemos chamar de deficiente. Eu estou avisando para o público entender. Também o segundo, falando sobre aborto. Eu lembrei de um programa que eu criei quando eu trabalhava como secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, durante o governo Bolsonaro. Eu criei um programa chamado Adote com Amor. E esse programa mostra que tem muitas crianças com deficiência abandonadas em abrigo para serem adotadas. Nossa, são tantas crianças. Ninguém quer adotar. Então a gente foi divulgando esse programa para as famílias que querem adotar. Porque essas crianças com deficiência nasceram com a deficiência, elas não têm culpa. E tem muitas famílias que não conseguem ter filhos. Então eu fiz esse programa para divulgar. Vocês acreditam
que tem poucas pessoas interessadas em adotar? Por que que isso acontece? Porque a sociedade não está preparada para receber qualquer pessoa com deficiência na educação, na saúde, no esporte, em todos os lugares. Muitos falam, eu apoio a pessoa com deficiência, mas não faz nada, não cumpre o que fala. Por exemplo, o que aconteceu no governo anterior, criou o programa de escola para todos. O objetivo era tentar igualar as crianças com deficiência com as crianças que não têm deficiência. Mas muitas situações difíceis sofreram tanto preconceito porque a escola não estava preparada para isso. E os professores ficavam doentes, entravam de licença, porque o professor era médico, enfermeiro, professor, auxiliar. Eles tinham que fazer tudo. E uma sala com 40 alunos. Imagina. E a proposta que eles fizeram era o quê? Oferecer o transporte gratuito próximo da sua casa. E a família também ganhava 2 latas de leite em pó, para a família poder matricular o filho nessas escolas regulares, próximo de casa. Isso é muito grave. Também é importante falar o quê? A maioria das pessoas com deficiência não conseguem concluir o estudo. Porque a maioria das escolas regulares não estão preparadas para isso. E por causa disso, só tem 1% de pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu acho que a Karina caiu. A Fernanda tá falando. Ela pediu para esperar um pouquinho que ela vai tentar pôr a Karina de volta. Voltou. Voltei. Pode falar, Fernanda. Não, exatamente o que eu tinha falado antes. Eles fizeram uma política no papel que acabou destruindo coisas que funcionavam para criar uma política de inclusão que excluiu mais ainda e destruiu a rede que já existia, né? Então, não há inclusão e não há acessibilidade. Isso é fato no nosso país. E muito me preocupa, por exemplo, depois que a gente viu o que aconteceu com o rol taxativo, não adianta eles atualizarem a lista de 6 em 6 meses, porque nós vamos ter, e eu garanto para vocês, pelo que a gente já tem observado nos últimos meses, muitas pessoas com deficiência, tá? Que não tinham nenhum problema e que vão apresentar nos próximos anos pós-Covid, pós-vacinas. Doenças raras, doenças que elas não tinham antes. Inclusive, fiquei muito feliz de ver a doutora Maíra entrar no nosso grupo ontem, né? Que ela é uma pessoa que está sempre dizendo que isso vai acontecer. Doutor Zebalos e outras pessoas que são ligadas a mim também, e a Karina.
a gente tem essa preocupação de pessoas que estão tendo AVC, que estão tendo paralisia parcial no corpo, e que isso está crescendo de uma forma que o Sistema Único de Saúde não tem a menor possibilidade de cuidar disso nos próximos anos. Ou seja, me parece, e aqui de uma forma muito maquiavélica, que os planos de saúde deram um jeito junto ao Superior Tribunal de Justiça para tirar o deles, tirar a responsabilidade deles da linha de frente. Porque no momento em que eles determinam que eles só vão atender aquilo que já estava na lista, e as pessoas estão aí aptas a terem coisas que não tinham antes, então vocês podem ter certeza de que o Sistema Único de Saúde do Brasil vai explodir. Já é deficitário e não vai conseguir atender a essa população que vai ter problemas nos próximos meses. Né? Não estou nem falando anos, eu estou falando meses. Como a gente já tem visto que os casos raros já não são mais raros. Né? Isso é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar aqui, sem dúvida nenhuma, meus amigos. E mais, né, Fernanda? Eles tanto falaram que a culpa do presidente que deu estouro nas UTIs, etc., para tu ver como aquilo tudo foi uma falácia. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo entendam que toda aquela narrativa, aquele teatro durante o pandemônio, a crise sanitária, não foi pela saúde, está mais que comprovado. E a pergunta é, existe uma fila de espera para UTI até hoje, que não foi sanada, entre outras doenças que agora estão funcionando, como AVC, cardiovascular, e explodindo isso a cada dia, e ninguém mais fala sobre isso nas mídias, ninguém mais fala que agora, né, nós precisamos tratar o que está acontecendo com tanta gente tendo infarto, mortes, né, por mal súbito. Isso tudo são coisas para que as pessoas possam entender o que a gente está atravessando, né? E não cair mais nessa falácia de volta máscara, volta, fecha tudo, que nós estamos pagando uma conta caríssima hoje. Ela falou que vai precisar alterar as pessoas, vai trocar a Fernanda com o John. Como vocês duas já conversaram, ela quer agradecer a Fernanda por estar aqui. Eu vou ficar na torcida que a sua candidatura dê certo e Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe todas vocês. Amém. Amém. Saindo, amor. A Karina fica e aí a Fernanda sai. Perfeito. Olá, Karina, tudo bem? Como é que é o Agora oi? o John voltou. Oi? Olá, Karina. Primeira já. Nossa, que honra. Que honra ter a Karina. A gente está torcendo muito, né? Realmente o que o Brasil precisa hoje é de perfis como o da Karina. Perfis jovens, inovadores, realmente porque a velha política, aquilo que se instaurou ao longo dos últimos 40 anos, né? Realmente a gente está vendo o resultado hoje na prática. Somente hoje, nessa live, a gente viu uma série de absurdos, né, que foram cometidos e que, se nós não renovarmos as câmaras e as assembleias e o Congresso Nacional, isso vai continuar dessa maneira para pior, né? Então, para quem não sabe, a Karina é uma grande ativista, bolsonarista, comprometida com as pautas, né, da direita. E um dia, conversando com ela comentou que dentro da família, não é isso, Karina? Você tem alguns parentes, né? Eu não sei qual que era, se era autismo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho do teu conhecimento, né, em relação aos parentes, né,
do autismo. Claro. Bom, a princípio, meu pai tem o espectro autista, né? O TEA, o transtorno de espectro autista. E algumas coisas eu sempre notei no comportamento dele e que me deixavam confusas até então. A questão do afeto, a questão dos tiques, ele ficava assim, ó. Eu imitava ele, porque eu achava aquilo interessante, não sabia por que ele fazia, mas eu imitava ele. A questão de olhar nos olhos, alguns comportamentos assim, mais diferentes, né? Ao longo da vida, eu achava que ele não gostava muito de mim, não. Eu confesso aqui que isso me deixava pensando, mas por que que o meu pai não olha nos meus olhos? E por que que ele não me abraça? Por que que ele não, né, não faz o carinho em mim, no meu cabelo, como eu via outros pais? Claro, ele tem ali nele alguma questão que me pensava que era uma coisa assim, ele não gosta de mim, então, né? Daí depois de um tempo ele foi indo atrás, ele tem uma inteligência acima do normal, ele foca muito no assunto, né, naquele tema, e às vezes ele tá no mundo da Nárnia, como a gente chama, né? O mundo dele. Às vezes tá explodindo tudo aqui e ele tá no mundo das astronomias, no mundo do espírito, meu pai é espírita, né? Lá estudando o Divaldo, às vezes a gente está falando um assunto super diferente, ele vem com outra, e o comportamento, assim, muito ligado à minha mãe, numa relação de dependência, como se ele fosse um filho. Eu acho isso muito engraçado, né? Tudo bem que os homens têm essa coisa de que, né, adoram se fazer de filho às vezes, mas o meu pai tem isso muito forte. E depois que ele falou que ele poderia estar, né, carregando esse espectro autista, eu fiquei, meu Deus do céu, mas faz sentido todo aquele comportamento ao longo da vida. E como tá vindo pessoas, as gerações estão vindo com mais e mais, né, pessoas com os níveis de autismo, e a gente vai entendendo que esse mundo deles é um mundo muito diferente. E como que a gente pode tentar entrar nesse mundo? Porque eles têm a inteligência acima do normal. Eu muito observo autistas, conheci um autista lá em Brasília e achei assim a habilidade dele como tratamento para poder se comunicar, sobreviver sem deixar a família preocupada no futuro, que me deixou pensando, é possível, porque parece que o autismo dele é um pouco mais elevado do que o meu pai teria, né? Então ele contou, né, de um jeito super lá especial que ele faz tudo, né? O próprio querido Paulo Cogos, de São Paulo, Sim, que também Paulinho, possui nossa. autismo, eu andei com ele de carro e fiquei, o autista também pode dirigir. Por que a gente negligencia, deixa essas famílias menos, né, abastadas de lado, e por que a gente não faz algo para que elas também possam ter um sossego? Uma mãe chegou em mim, no tempo que eu trabalhei na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, por 8 anos até 2020. Eu estava na cafeteria e nós acabamos adentrando ao assunto e ela contou que a preocupação dela é como vou deixar o meu filho autista e se eu morro, quem vai ficar com ele? E eu perguntei a ela, ele faz algum tratamento? Como é que funciona o sistema familiar? Ela disse que é muito difícil. Ou ela trabalha ou ela fica em casa. E aquilo me deixou muito pensativa. Como que eu, naquela época, foi antes de 2020, não, eu não esqueço até do dia, era frio pra dedéu, assim, ó, mas muito frio. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que essa mulher vai fazer daqui a uns anos se ela sofre um acidente, alguma coisa? Como é que vai ficar essa pessoa? O que que a gente pode fazer? E aí, com o tempo, eu fui adentrando ao conhecimento do tratamento, né, do diagnóstico precoce, a importância dessa oferta, né, porque às vezes a gente nota um comportamento diferente na criança. Ou ela tem ali, ou ela possui um TDAH, um transtorno do déficit de atenção, ou uma questão espectro autista, né? Ou enfim, o que está acontecendo? E isso ser ofertado a essa família para melhor desenvolvimento e tratamento, para que eles possam ter a vida independente, como o Paulo Cogos, que eu sou fã de carteirinha dele. Irmão sou apaixonada nosso, por ele. Tá, gente, eu tenho vontade de trazer ele para cá e botar num vidrinho assim e guardar de tão... E a inteligência que ele possui, que essas pessoas trazem com elas,
uma carga, porque eu sou espiritualista, tá? Eu tenho a crença e total certeza que Deus dá a cada um a sua missão. Não importa o que ela traz no seu corpo, mas o espírito ser, nós trazemos a nossa missão. E aquela pessoa com autismo, ela muito me ensinou. Meu ex-marido, que é psicólogo, ele trabalhou com autistas de nível bem elevado. E ali ele foi descobrindo brechas para adentrar aquele mundo, através da música, através de uma peculiaridade, uma coisa tão pequenina, uma caneta preta que ele gostou, ele se abriu. Então, essa sensibilidade que é preciso ter com esse grupo, com essas pessoas, muito falta a conscientização. E eu acho que o poder público, não, eu tenho certeza que nós que estamos aqui na linha de frente, futuros parlamentares, agora ou depois, temos essa incumbência de levar esse assunto, né, nas instituições para atingir as famílias, principalmente aquelas que estão bem distantes dessa consciência, principalmente essas 2,9 milhões que residem na área rural, que me chamaram muita atenção e eu gostaria e irei atrás para saber como é que estão vivendo essas pessoas, que tipo de acessibilidade, se elas têm acesso à saúde, a tratamento, a chegar no meio urbano, se alguém vai a elas. Então, isso tudo me chamou muita atenção durante esse processo de estudo, sabe, Priscila? Sabe, John e Renata? E todos que estão nos assistindo. Se alguém tem conhecimento de alguém que está passando por essa necessidade, que não sabe, né, o lugar onde levar o seu filho ou o seu parente para tratamento, vamos tentar fazer uma rede. Né? Eu estou aqui residindo hoje em Torres, que é o litoral norte gaúcho, bem na divisa com Santa Catarina. Então, nós temos aqui um pouco mais de 1.000 e poucas pessoas com a surdez. E eu estou tentando agora fazer um grupo para poder conhecê-las, para a gente poder entender suas necessidades aqui no município, na região, para atendimento médico, né, para lazer, para eventos, porque eu acho tão legal quando Bolsonaro iniciou o processo de colocar a Libra com Michele Bolsonaro, que quando eu estou falando com alguém lá e tem a pessoa da Libra, eu fico olhando aquilo encantada. Eu quero aprender Libras e não é de hoje, mas eu quero parar para aprender, porque eu olho a Renata falando agora o que eu estou dizendo, eu acho isso magnífico, porque é uma língua que acessa aquelas pessoas que não podem ouvir a minha voz. Então, o que há mais de belo do que isso? Isso é a verdadeira inclusão. E colocar essas pessoas ativas em escolas, para que elas possam se sentir também mais acolhidas, para que elas possam se sentir mais seguras, juntas, para poderem incluir a sociedade. Porque todo mundo tem a sua capacidade, seu talento, né, Priscila? A Priscila está aí hoje nos brindando com o seu trabalho. E eu estou muito honrada de conhecer, Priscila, a tua história. Graças ao John, que a gente se conheceu em São Paulo. Então, uma coisa vai linkando a outra nesse processo. Graças ao presidente Bolsonaro, essa consciência veio a mim, como ser humano, muito mais forte do que no governo anterior. Ninguém falava nada, só usava o grupo para palanque político. É isso aí. Karina, é muito importante, né, que nem eu falei, ter a renovação, né, nas câmaras, na Assembleia, no Congresso Nacional. E você tocou num ponto muito importante, do qual eu sou ativista, né, na questão do passaporte, né, toda essa liberdade que tem que existir em relação, principalmente dos pais, em relação à saúde dos seus filhos, que é essa inoculação. Eu estive nesse final de semana no segundo Congresso Mundial de Médicos, né? Gostaria aqui até de parabenizar os médicos pela vida aí, por ter realizado esse congresso internacionais. Tivemos palestras dos maiores infectologistas, virologistas, imunologistas, né? E outras áreas de implementações do Brasil e do mundo. Eu tive o prazer, a honra de conhecer o Dr. Ryan Cole. Para quem não sabe, o Dr. Ryan Cole após a inoculação, ele teve um dos maiores laboratórios nos Estados Unidos. E ele começou a detectar, né, que o nível de potencialização de doenças autoimunes e de câncer após a inoculação era de quase mais de 20 vezes.
E isso sim, que nem você comentou, e a Fernanda comentou muito bem, isso vai gerar um colapso, um maior colapso do sistema público, né? Então, se faz necessário montar urgentemente um plano, primeiro, de acolhimento, né, as pessoas que estão com sequelas de efeitos colaterais, depois diagnóstico, né, que a gente tem vários efeitos colaterais, a gente está falando, pessoal, de milhares de efeitos colaterais, segundo o contrato que foi divulgado. Para quem não sabe, está no contrato da Pfizer, são mais de 1.270 diferentes efeitos colaterais que já estão comprovados que foram gerados após a inoculação. E a questão de PCDs, qual que é a ligação? É que o índice de metal, de alumínio, que tem nesses experimentos aí, ele é altíssimo. Altíssimo. Então, para as pessoas terem ideia, o nível máximo de um adulto homem seria 50 microgramas e de uma mulher adulta, 40. Cada dose de Coronavac tem 225 microgramas. Então, 2 doses são 450. Já são 10 vezes praticamente mais o nível máximo. E estão aplicando isso nas crianças. Estão aplicando isso nos PCDs, nos autistas, né? Então precisa ter uma atenção muito grande. Eu sempre alertei se o Estado, né, fez todo o levantamento de sua população, as escolas principalmente, que vem forçando essa inoculação, né, os diretores, professores, se eles fizeram o levantamento dentro da escola dos alunos que possuem determinadas comorbidades. E estamos falando de dezenas e dezenas de comorbidades que não poderiam ter sido inoculados, como doenças autoimunes, uma síndrome Steven Johnson, né, que eu conheci, o filho de um casal amigo, possui. Síndrome Steven Johnson, a pessoa não pode tomar vacina, senão ela vai para o UTI. Se ela tomar um comprimido de aspirina, ela é internada. Então, como é que vamos, a partir do ano que vem, né, acolher todas essas pessoas que têm esses efeitos colaterais, né? Então, essa é uma das maiores preocupações que eu tenho, eu como ativista, tenho contato com todos os médicos, você sabe disso, a gente faz lives, partes públicas, a gente vem alertando a população, né, dos riscos que existem. Então, é necessário para imediatamente essas inoculações, principalmente de crianças e jovens. Diversos países da Europa interromperam a inoculação de jovens e crianças. Por qual motivo que eles interromperam? Estamos falando de países como Suécia, países como Noruega, países como México. Já não existe nenhuma obrigatoriedade de inoculação praticamente no mundo todo. E por que somente no Brasil ainda querem forçar, né, crianças a serem inoculadas? Hoje mesmo eu recebi 2 denúncias de escolas que colocaram, escolas estaduais públicas, que colocam cartazes, né, praticamente ameaçando os pais, coagindo os pais, de que se eles não estiverem com a carteirinha de vacinação em dia, né, os filhos não poderão estudar. E não só isso, vão acionar o Ministério Público, o Conselho Tutelar, que isso é ilegal. Outro dia fizemos uma live, né, Priscila, com o Dr. Paulo Faria, e ele pontuou todas essas questões da ilegalidade dessa obrigatoriedade, uma vez que esses experimentos não estão cadastrados no PNI. Então é muito importante, né, termos pré-candidatos, candidatos e eleitos que entendam esse universo real que está acontecendo, porque tenho total consciência que a partir da metade do ano vai potencializar e muito tanto a questão de efeitos colaterais e, infelizmente, de óbitos. Então, a Karina é uma pessoa lúcida, ela tem conhecimento sobre essa questão, e é importante todos cobrar seus pré-candidatos se eles têm essa visão, se eles têm esse conhecimento do que está acontecendo na vida real, né? Basta olhar no mundo os números. Então, parabéns, Karina, por tudo, né? A sua dedicação. Eu espero contar com você amanhã lá na Câmara dos Vereadores, porque a Priscila comentou que vai ter uma manifestação
né, das pessoas com deficiência auditiva, né, para você poder apoiar, porque ainda você tem uma influência muito grande, né, uma grande influência, se não a maior influência digital, né, bolsonarista da direita no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente conta com o seu ativismo, né, com a sua luta e com a sua divulgação pela causa. Com certeza. A Priscila quer falar. Complementando a fala do John, você estava falando sobre a vacina. Eu estava agora lembrando, no ano de 2020, quando o presidente Bolsonaro estava estudando qual era a marca da vacina que podia comprar para trazer para o Brasil. Ele demorou muito porque ele queria escolher com cuidado, junto com a Anvisa. Muitas pessoas com deficiência ficaram me ameaçando, porque eu sou muito próxima ao presidente Bolsonaro e à primeira-dama Michele. Esse grupo ficou me impressionando, achando que eu não queria dar atenção para eles, para esse grupo, como grupo prioritário para tomar a vacina. Então, quando o presidente Bolsonaro estava escolhendo a vacina e comprou esse grupo, teve coragem de ir no posto com a placa escrito "Fora Bolsonaro, fora Priscila Gaspar", com a placa, como se nós dois fôssemos culpados da demora da compra da vacina. Foi um sufoco que eu passei, porque eu pensei, meu Deus, eu não escolhi. Eu estou esperando, confio no trabalho do presidente. Porque eu vi que que o presidente Bolsonaro era o super-homem. O Bolsonaro é um presidente que teve a coragem de falar de Deus. Que ele sempre agradece a Deus. E cuida do Brasil de verdade. Ele mostra todos os problemas que o Brasil tem. Vocês sabem por que o Bolsonaro valoriza muito a família? Porque são as famílias que dão poder para o Brasil continuar. Se a gente destruir a família, o Brasil vai falir, com certeza. O Brasil voltará a regredir. Então agora nós estamos trabalhando, pensando que as famílias, nós precisamos proteger essas famílias. Não deixar aquelas pessoas que querem acabar com a família. Isso não pode acontecer. Então nós precisamos dar o apoio ao presidente também. Porque agora ele está sozinho, junto com o povo brasileiro. Ele é um homem de verdade, de muita coragem. Vocês não fazem ideia que todo dia à noite ele fica cansado, ele chora por nós. Porque ele quer que a gente abra os olhos e veja a verdade. Então, como você falou da vacina, o que vai acontecer o ano que vem? Eu estou imaginando como vai acontecer o ano que vem. Nós vamos precisar trabalhar muito nessa área de política, defendendo o presidente Bolsonaro. Porque, para mim, ele já ganhou. E estamos juntos pelo Brasil, pela cor verde e amarela. Nenhuma bandeira vermelha vai tomar este lugar no Brasil. Amém, Glória. Estamos juntos. Karina, muito obrigada por você ter participado desta live. Eu espero encontrar você para te conhecer pessoalmente. Você gostou de conhecer o Bolsonaro?
Ai, gente, eu realizei um sonho. Na verdade, eu vi o presidente a primeira vez falando em vacina, Priscila, na compra da Oxford, 6 de agosto de 2020. Foi a primeira vez que eu vi ele no evento da solenidade. E ali eu vi a preocupação dele com a melhor opção para o povo brasileiro. As pessoas não entenderam ainda o que simboliza esse trabalho do presidente a nós. Não é fanatismo, gente. São fatos. A gente olha esse homem e vê nele a honestidade, a preocupação, como ele mesmo falou para mim. Eu poderia agora estar muito bem com minha família em outro lugar, com o salário que eu tinha de deputado. Ninguém vai querer estar no meu lugar, ele falou. Gente, na hora ele se emocionou lá na conversa, falando que a possibilidade da esquerda voltar ao poder é colocar todo o trabalho fora. E isso pactua na fuga de diversos jornalistas, como eu, como nós aqui. Nós não vamos poder ficar à mercê no Brasil nisso. Seremos os primeiros de fascistas de direita, como disse José Dirceu, a serem eliminados. Como? Ele não falou. Mas José Dirceu é um membro da KGB. E o que eles faziam na União Soviética? Emparedavam os inimigos. Talvez hoje a perseguição ela está maquiada, mas o modus operandi é o mesmo. A vontade deles é de nos emparedar, literalmente. Ou nós reflitamos profundamente no que Priscila falou agora, ou nós vamos pecar com uma missão. É pelo Brasil, pela nossa liberdade, porque a nova ordem mundial não está de brincadeira e ela não é de hoje. Quando nós falávamos sobre a nova ordem, as pessoas riam, diziam, tu é conspiracionista, tu é maluca, de onde que vai vir um processo de domínio mundial? Está aqui na nossa frente, França está tendo que usar máscara novamente. E a gente tem por A mais B artigos científicos já publicados na British Medical Journal, de pesquisas randomizadas sobre o uso de máscara, a inutilidade dela para vírus, seja qual for, porque ele é muito pequenino em relação às fibras, né, Priscila? Então, assim, as pessoas com deficiência, autismo, pessoas com alguma questão intelectual mais abalada, gente, a máscara para eles é um terror. A pessoa que precisa utilizar da Libra para se comunicar com máscara, não tem, porque existem as expressões faciais, como eu estou vendo a Renata ali, né, Priscila? Vocês utilizam de expressões faciais para se comunicar. E isso prejudica, é impossível. Isso é uma forma de... Exatamente, a leitura labial é a exclusão propriamente dita em nome de uma pseudo-justiça social. Então, assim, nós estamos num ano crucial, com muitos nomes à disposição, com muitas pessoas trabalhando nos bastidores, com muitos soldados unidos. Então a gente precisa unir essa direita. O Bolsonaro falou na urgência da união dos movimentos e das pessoas. O protagonismo aqui é uma questão que não confere ao soldado, e sim aquelas pessoas com probleminha de ego inflado. Nós não estamos aqui para protagonismo, ou para dizer, eu vou ter que fazer tantos votos para não ficar feio na fita. Gente, nós temos presos políticos, nós temos um exilado político que se chama Alan dos Santos e é meu amigo. A filha dele possui um problema de saúde grave no digestivo e Alexandre de Moraes tirou a força monetária de tratamento dessa menina aqui em Porto Alegre. Nós temos pessoas como Daniel Silveira, sendo multado o tempo todo por querer exercer a liberdade. Nós temos um trabalho ainda pela frente que todo momento alguém vai lá e faz um elo com o STF, a turminha do Pincher do STF, o Randolph. Priscila, eu apelidei o Randolph de Pincher. Pincher do STF. Diz pra ela aí. É o leva e traz. E sempre que tem algo de bom no Brasil. Então as pessoas perguntam, Belomé, por que tu vai entrar nesse mundo sujo? Eu justamente porque eu não sou melhor que ninguém e tenho responsabilidades
nesse processo, porque eu estou aqui como ser humano. Se eu não me mexer e não fechar a brecha para aquela outra pessoa mal intencionada, que está realmente lá na trincheira oposta, querendo fazer um trabalho de desvirtuação da sociedade, eu vou estar dando o quê? A voz para ela e me omitindo. Então, nesse processo, eu me achei capaz e aceitei o convite. E estar aqui com vocês hoje é uma honra, e naquele grupo maravilhoso que nós estamos formando do Brasil fora a fora, eu não poderia ter ganhado um presente maior quando o John me ligou perguntando se eu poderia participar. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu gostaria de pontuar, né, que o presidente Bolsonaro estive com os médicos americanos e eles possuem uma grande admiração pelo presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro foi o único chefe de Estado do mundo que praticou e defendeu a liberdade. Foi o único chefe de Estado do mundo que não implantou lockdown por decreto nacional. O único chefe de Estado do mundo que não usava máscara, realmente como a Karina falou, existem centenas de estudos que comprovam que faz mal, na verdade, essas máscaras, principalmente para crianças, né? O único chefe de Estado do mundo que não obrigou a sua população, né, e principalmente suas crianças, a se inocularem. Então, nós só pudemos, né, Karina, ir para as ruas, lutar por liberdade, né? Porque nós tivemos que pudesse, a gente lutasse nas ruas, nas mídias, né? Então, a gente pontuar isso, porque as pessoas, o presidente Bolsonaro, não. Os governos foram os governadores e os prefeitos que baixaram esses decretos e não o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro sempre foi contra o lockdown, né? Ele é contra a obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos. Então é muito importante deixar isso registrado. Isso o mundo todo soube quando ele foi na Assembleia Geral das Nações Unidas, um discurso de abertura defendendo os medicamentos, o tratamento imediato, né? Que hoje já sabemos que tem mais de 400 estudos, dezenas de meta-análises. Isso já está comprovado a eficácia desses medicamentos, né? Então, Karina, muito obrigado, né? Seja bem-vindo à nossa frente de pré-candidatos pró, né, PCDs e doenças raras. A Priscila quer dar uma palavra de fechamento, então fica a minha gratidão aí. Eu tenho um segredo para contar para vocês. Vocês querem saber? Querem? Sim. Amanhã nós teremos uma live com um homem, com um deputado muito especial. Sabe quem é? O Daniel Silveira. Oba! Entrem no nosso Instagram amanhã às 9h. Divulguem para os amigos. Obrigada, Karina. John, a intérprete Renata, pela live de hoje, que foi maravilhosa. Beijo a todos. Deus abençoe. Vamos fazer o sinalzinho, Karina? Sinalzinho aí. Alguém consegue fazer um selfie? A Priscila vai O fazer. pessoal vai printar. Depois alguém manda pra gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Amém. Muito obrigado. É nóis. 2022 é Bolsonaro. Muito obrigado. Tchau.